Boa tarde para quem já está chegando. Vamos esperar mais um pouco. Sejam bem-vindos à nossa live. A Ísia já está presente. Vamos esperar mais um pouco. Seja bem-vinda, Francisca. A nossa Associação de Esposas de Pastores. Provavelmente é a nossa presidente que está aí. Boa tarde, Mara. Boa tarde, queridas. Vamos ver quem entra. Vamos ver quantas vão entrar ainda. Esperar mais um pouco. A tarde está bem quente. Enquanto isso, eu acho que vamos fazer uma leitura bíblica, fazer uma oração. Esperar mais um pouco também, entrar mais mulheres. E eu vou fazer uma leitura lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 17. E o versículo 26, 27 e 28. Os versículos. E diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Depois nós vamos ler também no capítulo 2 de Gênesis, ainda falando da criação do homem e da mulher, do versículo 18 em diante do capítulo 2. Oi, Carol, minha filhota. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, trouxe-lhe uma das costelas, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem: este sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Amém?
Vamos fazer uma oração, vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar nessa tarde, falando aos nossos corações, usando a Ísia para nos trazer muito conhecimento e esclarecimento a respeito desse tema que é tão atual, né? Que é o empoderamento da mulher. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te damos graça, meu Pai, por mais um momento, Senhor, uma tarde na tua presença com as nossas irmãs. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha usar a tua serva, irmã Ísia, poderosamente, venha trazer esclarecimento aos corações das mulheres. São tantas indagações, são tantas dúvidas, Senhor. E nós queremos, Deus, que o Senhor venha tirar, Pai, nesta tarde. Usa a tua filha, que o teu Espírito Santo tenha livre acesso nessa tarde aos corações de todas nós. Assim nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar a Izzy agora e ela já pode estar falando conosco. Vou tentar aqui chamá-la. Olá. Oi, amada! Que bom. Oi, boa tarde a todas, a todos que estão entrando. É um prazer. Glória a Deus. Que bom revê-la, Ísia. É muito bom estar aqui nessa tarde com você. Queria que você desse um alô aí para nossas amigas mesmo. Tem muitas pessoas muito especiais, aliás, está chegando, né? Vai chegar mais algumas pessoas especiais aí. E nós queremos saber de você, queremos fazer algumas perguntas para você nessa tarde. Eu acho que Deus já tem falado ao seu coração muitas coisas. E esse tema, né, que a gente vai abordar nessa tarde, né, empoderamento feminino, é um tema muito atual e é um tema também muito polêmico, né? Muitas pessoas têm várias concepções a respeito desse empoderamento da mulher, tem se falado muito. E a gente queria saber de você, o que que é esse empoderamento feminino? O que que você tem a nos dizer nessa tarde sobre esse empoderamento feminino? Mas antes disso, espera aí. Eu vou apresentar a Ísia. A Ísia é esposa do pastor Paulo Rogério, da Igreja Imperatriz, Igreja Batista Multiplicadora, mãe do Felipe eu sei já de primeira porque é o nome do meu filho, do meio, Juninho, Luiz Fernando, que é o Nandinho, e o nome dos netinhos eu já gravei, Ísia. É a Malu e o Davi, não é isso? Amores da A Malu, vovó. a Malu sempre está conosco nas nossas orações. Eu tenho tido o privilégio de estar com a Ísia orando nas madrugadas e Glória a em Deus. todo momento. Tem sido assim um momento muito bom. A gente tem se conhecido cada vez mais. E eu tenho certeza que essa amizade é só o início de tudo que Deus está fazendo em nossas vidas. A Amém. Ísia trabalha com esposas de pastores, ela tem um grupo de esposas de pastor no sul do Maranhão. Ela está trabalhando com restauração de mulheres e já é missionária já há muito tempo, junto com o esposo dela. E essa amiga ilustre, né, que Deus colocou no coração, junto de tantas mulheres, que ela tem sido, aliás, instrumento de graça na vida dessas mulheres, né? Então, Ísia, o que é que tu tem a nos dizer nessa tarde sobre esse tema? Vamos falar aí um pouquinho sobre esse empoderamento feminino. Bem, primeiro, boa tarde. É uma honra estar com a Auriesa, estar com suas amigas, estar com as pessoas que já fazem parte, né, desse rol de mulheres restauradas ou de mulheres que buscam a restauração, de mulheres que Glória a Deus. reconhecem seu valor, seu papel, ou que estão em busca de reconhecer esse valor, a sua identidade.
E eu agradeço, Auriesa, o convite. Quando ela me falou o tema, eu disse, tem certeza que nós vamos falar sobre isso? Vamos mudar, esse tema é É polêmico, desafiador, né? desafiador, mas o Espírito Santo foi falando com ela, foi confirmando ao meu coração. E falar à luz da Bíblia não somos nós, é a palavra. Ela é que é a autoridade em Oh, nossas vidas. glória! E por Aleluia! isso estamos felizes de poder partilhar, de poder ouvir também. Tem sido uma alegria partilhar de momentos de oração com a Auriesdra, conhecê-la. Estamos vendo que temos tantas coisas em comum. E É parece que a gente tem verdade. uma amizade de tanto tempo. Isso é o Senhor que nos faz sentir esse prazer, essa alegria em estar uma com a outra, em compartilhar pedidos de oração, em clamar. Nós nos unimos nesse tempo clamando por nossas cidades, por nossas famílias, por nosso país. E tem É sido verdade. graça Tem nas sido uma nossas experiência maravilhosa, Ísia. de ver o Eu espero Senhor eu espero trabalhando. que as nossas amiguinhas de oração estejam aqui, né? Amém. Eu já vi Você aqui que algumas amigas, outras ovelhas entrando aí. Sejam todas bem-vindas. E as que eu ainda não conhecia, que são do ciclo de amizade Auriesdra, é um prazer, uma alegria que o Senhor nos use nesta tarde para a glória dele. sim. Se eu não me engano, eu olhei a Ana Kátia entrando também. A Ana Kátia é a nossa coordenadora nacional das mulheres cristãs em missão. Se eu não me engano, ela entrou aí na live. Muito bem. E É um sabe quem que eu prazer, seja estou muito vendo? Eu vi bem-vinda. minha mãezinha lá do sul do Piauí, acabou de Ô, entrar. Glória! Que bom! Glória a Deus! Muito bem. E então, já vamos começar o nosso bate-papo? Já estamos começando, né? Já estamos falando. Sobre o Era tema em si, né? sim, Realmente sim, sim. desafiador, mas pedimos que o Senhor jogue luz sobre nossas mentes, sobre a mente de cada uma que está Amém. aí do outro lado a nos ouvir. Essa Amém. palavra, essa expressão, empoderamento feminino, empoderamento da mulher, nem sempre soa bem aos ouvidos. Eu É sei que a verdade. mulher, ao longo da história, teve muitos dos seus direitos negados. Sim, E ao longo da história não podia votar, não tinha voz, não era nem contada, mulheres e crianças não entravam nas contabilidades, nos recenseamentos. Então, realmente, verdade. muitos direitos que hoje foram conquistados ao longo da história foram negados às mulheres. Mas hoje nós estamos aqui para lembrar que ao longo dessa história, o Senhor Jesus deu valor a cada uma de nós. Oh, E Glória. a É gente começa verdade. a pensar nisso lá no início. Quando a gente pensa que a gente foi criada à imagem e à semelhança de Deus, não é pouca coisa não, gente. Não Isso já precisa, não precisa muito mais para a gente se sentir restaurada, né? precisa muito, Auriesdra. Não é lembrar que nós somos feitas à imagem, à semelhança que Ele nos modelou, que Ele nos formou com todo o seu amor, nos deu uma identidade, nos deu uma personalidade. Nós somos dotadas de corpo, alma e espírito, que ao longo da Sim, nossa caminhada, às vezes, não é, esse corpo é machucado, essa alma é machucada, às vezes o espírito está fragilizado, enfraquecido, mas hoje nós vamos caminhar sobre o que a palavra diz e como que a restauração, como que o valor, a importância e o poder do alto, que a gente julga que esse é o maior empoderamento, é o poder sim. do alto, o poder do Mas, Senhor à nossa disposição. Ísia, vamos então falar um pouco sobre esse empoderamento, o que que se fala sobre ele na atualidade, para depois a gente entrar nessa perspectiva do empoderamento bíblico, né, da mulher, biblicamente falando. O que que se tem falado, quais são as distorções, o que que você entende
sobre isso e por que que a gente, como mulher cristã, precisa redefinir muito bem esse conceito do empoderamento da mulher. Bem, essa expressão empoderamento vem é uma expressão inglesa, empowerment, né? Uhum. Traz essa ideia de empoderamento, de fortalecimento. E quando a gente pensa em fortalecimento, a gente pensa no sentido bom da palavra, né? Sim, sim. O que acontece é que para muitos, ou para muitas, esse empoderamento vem com a ideia de subjugar, de mostrar que eu sou maior que todo mundo, que eu sou maior que o homem, que eu sou maior que a outra mulher. E às vezes vem carregado de um sentimento de inveja, um De sentimento de hipocrisia, né? impor Competição. e de competição. E aí é onde mora o perigo, né, do Sim, termo. O termo em si, o termo em si não há problema nele. O problema é o que carga eu tenho aqui dentro e que é a carga eu forma como, é a forma como se está concebendo esse termo dentro de cada mulher, né? Como se exatamente. está se concebendo, o que está se criando dentro de cada mulher, principalmente quando a mulher se diz cristã. É Se ela se verdade. diz cristã, como é que ela está recebendo isso? Essa mulher empoderada é aquela mulher que vem para subjugar o marido, para subjugar o homem, o sexo masculino, Para ou o que, que é realmente, né? subjugar, às vezes, a colega de trabalho, que eu a Sim, vejo como a minha concorrente, às vezes a irmã está aham, nos espaços eclesiásticos, né? Eu quero mostrar que eu sou melhor, porque eu sei fazer melhor o ministério. E aí entra, na verdade, as distorções. E sim, muito disso, Auriesa, tem a ver com feridas, com questões não resolvidas lá da infância. Às vezes sim, a mulher foi tão maltratada emocionalmente, fisicamente, com palavras, passou por muitos tipos de abusos e ela não consegue. Hoje mesmo eu assisti a um vídeo em que a mulher dizia: eu era a durona na escola, bateu, levou, mas por quê? Eu estava marcada, eu sofri um abuso na minha infância, sim, então eu estava sempre na defesa. E nesse ato sim, de se defender, muitas vezes acaba atacando. E então a palavra empoderamento é desvirtuada e não se entende, na verdade, qual a identidade, qual o seu papel, eu tenho uma missão, eu preciso da outra, eu preciso do outro. O evangelho sim, é de uns aos outros. sim. Uns Então, a... a gente pode entender também, eu entendo particularmente como escritora, como pesquisadora também, a gente observa que a história da mulher, realmente, na verdade, a história da mulher é uma história de sofrimento, né? A gente sabe, a gente não pode fugir dessa realidade. A mulher, ela tem passado por grandes, por situações de sofrimento, de traumas, de frustrações, ela, infelizmente, após a queda, né, como agora já entrando na perspectiva bíblica, a mulher, após a queda, desde do primeiro momento em que Deus fala a ela, por causa da queda humana, a Bíblia diz que agora, por causa do pecado dela, o desejo dela seria para o marido e ele a dominaria, né? Então, a partir daí, há todo um contexto de um histórico de sofrimento também. O ser feminino vem sofrendo por muito tempo, por de várias formas. E eu penso que isso, tu falaste dessa questão da mulher estar ferida, de muitas mulheres serem feridas, mas e aí eu estou só acrescentando que a mulher já vem no histórico de feridas e que muitas delas, para amenizar essa dor ou para se sobressair dessa situação, ela passa a querer tomar esse nome de empoderada, mulher empoderada, para dizer: eu posso agora fazer o que eu quero, agora eu faço o que dá na teia, ninguém mais manda em mim.
e aí acaba gerando uma situação muito pior do que realmente já existiu no decorrer da história, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, o que é que tu pensa sobre essa questão também. Bem, se a gente lembrar do Evangelho, do posicionamento de Jesus, eu já ouvi pessoas falando, pessoas que não conhecem, dizendo, por exemplo, que a Bíblia é recheada de machismo, não é? Sim. Que o apóstolo Paulo era machista. Mas se a gente se lembrar de como Jesus se posicionou diante daquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, a cultura dizia Uhum. isso. Mas Jesus disse: quem É não tiver verdade. pecado, atire a primeira pedra. E cada um foi soltando a sua pedra. E Jesus preservou a integridade, mas ele disse: vá e não peques mais. Não é que ele estava Uhum. aceitando a condição, mas ele estava preservando a integridade daquela mulher. Jesus se importa com a dor da mulher. A gente vê o encontro Sim, com a mulher samaritana, foi um encontro de amor, um encontro de renovação, um encontro de restauração, um encontro de alguém sensível à dor do outro. Aquela mulher já tinha passado por 5 casamentos, e quando ele pergunta onde está o teu marido, ela diz, você pode ver isso em João, capítulo 4, ela diz, nós não temos sim, tempo, eu vou ler daqui a pouco um texto, mas não esse, a gente sim, está só passando, e você pode ir lá e conferir. E aquela mulher tinha ido a meio-dia, sol alto, forte, porque ela só podia ir naquele horário, né, em que não, os homens não estavam verdade, lá. Ela era é uma verdade. samaritana, não podia ser vista pelos judeus, havia uma rivalidade. E Jesus, sendo judeu, se dirigiu a ela, ela tinha ido pegar água. Jesus pediu água a ela, e aquela conversa foi se desenrolando, e Jesus disse para ela: você disse a verdade, você não tem marido, você já teve 5, que está, não é seu marido. E Jesus Uhum. gostou da sinceridade dela e disse: você falou a verdade. Um coração que se expõe, que confessa, e sabe o que Jesus disse para ela? Você está numa situação. Imagine quem passou por tantos relacionamentos, deve ter sido tão ferida, né? Sim, com Tantas certeza. personalidades passaram pelo quadro da vida dela, mas Jesus diz: eu tenho a água da vida, que sacia a sua sede, que renova a sua Sim, alma. Nunca mais você vai sentir sede, você vai ser saciada. E ela diz: pois eu quero dessa água, eu quero sim. E aquele foi um encontro transformador, porque ela saiu dali e foi contar: gente, eu conheci alguém que disse tudo sobre mim, me conhece e me deu uma água que muda a minha história. E sabe o que aconteceu? Os outros disseram: pois eu quero também, eu vou lá. E eles foram. E não apenas, a palavra diz, não apenas pelo que ela disse, mas eles experimentaram da presença de Jesus. Então Jesus transforma um coração ferido, faz aquela mulher então se a gente, sentir bem. Ali eu digo que foi uma mulher empoderada, uma sim, mulher empoderada do com poder do certeza. alto. A gente pode entender o seguinte, que mesmo o pecado tendo, vamos dizer assim, manchado a imagem de Deus e tirado de, vamos dizer assim, do nosso caminho, o ideal de Deus, né? Na plenitude daquilo que Deus sonhou para cada mulher, mas a gente vê, né? Jesus, em Cristo Jesus, o próprio Cristo, ele vem e resgata, traz de volta essa dignidade da Aleluia! mulher, traz de volta redefine o nosso papel e a nossa função nesse mundo. E Aham. olhando nessa perspectiva que as pessoas estão falando desse empoderamento da mulher, de uma forma assim tão banalizando, de uma forma levando a mulher para um caminho totalmente contrário àquilo que Deus idealizou, é muito triste, principalmente quando a gente vê isso acontecendo dentro da igreja, né? Quando a gente vê meninas hoje, jovens, hoje, por determinadas situações na vida, ou por, como tu falaste, tocaste no assunto das feridas, que a gente sabe que existe muitos níveis de abuso, muitas situações difíceis acontecendo dentro e fora da igreja, ninguém é cego
para não saber disso, nem é surdo, porque a gente tem visto e tem ouvido muita coisa a respeito dessas questões, né? Mas a gente quer, como mulheres cristãs, sempre apontar para o restaurador de todas as coisas, como tu disseste, aquele que foi ao encontro da mulher de Samaria na beira do poço, é o mesmo Deus, o mesmo Senhor que vem ao nosso encontro, que quer nos restaurar, que quer fazer a gente entender o nosso papel da forma como ele nos fez desde a fundação do mundo e não da forma como o mundo está querendo fazer com que a gente se encaminhe. Não é isso, Ísia? Quando eu lembro, quando a palavra diz, por exemplo, mulheres submetei-vos aos maridos, não é uma escravidão, não é uma ideia de capacho, mas é uma ideia de reciprocidade, porque a Bíblia diz, homens, amem vossas mulheres Exatamente. ao Senhor e como o Senhor se entregou pela igreja. Errei, também. É mais fácil para mulheres doarem amor para o homem, é difícil. Eu tenho encontrado na igreja mulheres que eu discipulei que elas odiavam esse versículo da Bíblia. Mulheres, se submetam aos vossos maridos. Elas tinham, acho que tem muita mulher cristã que tem ódio desse versículo da Bíblia, entendeu? Por não entender o quanto de amor tem ali naqueles textos bíblicos, né? O tanto de amor que tem ali envolvido. Outra coisa, quando eu penso em submissão, eu me lembro, por exemplo, o sub está abaixo, missão, debaixo da missão, protegida ali por uma missão. E eu também tenho uma missão, a mulher também tem uma missão. E aí a gente vai se voltar, Aliesra, para mulheres da Bíblia. E aí eu queria ler um texto que se encontra em Esther, capítulo 4, versículo 14. Sim. O povo de Deus estava passando, como ao longo da história, o povo de Deus passou por situações difíceis, não é? De escravidão, depois de libertação, não é? Em que ia ser totalmente exterminado. O inimigo tentou, ao longo da história, destruir o povo de Deus. E eu me lembro que Esther foi parar no palácio. Qual é o capítulo? Na presença do rei, para interceder pelo povo, não era assim, não, amiga, não era de qualquer jeito, não. Tinha que ser nada. E olha, e aí eu me lembro que o negócio era tão difícil que Mardoqueu falou para ela o seguinte: se você ficar calada nessa hora, porque ela ganhou o coração do rei, ela tinha condição de ir lá, ele disse assim: socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Onde que a Bíblia é contra a mulher em determinados postos? Aquela mulher que cuida bem também da sua casa, como a mulher de Provérbios, que nós vamos ver já já, que tinha seus trabalhos lucrativos, mas também uma mulher que tinha um papel lá dentro do palácio, papel de livramento. Você já pensou nisso? Quem sabe se não foi para esse tempo que você foi levantada, para ser atalaia dentro da sua casa, para interceder pelo seu filho, pelo seu marido. E aqui eu abro um parênteses para dizer, tem marido que dá trabalho, tem mulher que dá trabalho, que só o Senhor dá jeito. Sabia que o seu argumento não dá jeito? Eu já tentei resolver muita coisa no meu argumento, não deu certo. Não dá certo. A gente pensa que a gente... Eu acho que toda mulher, Ísia, toda mulher tem um dom de línguas, né? A gente pensa que a gente vai resolver o problema com a língua. E a gente descobre que não tem como a gente resolver, que quem resolve é o nosso Deus. Toda mulher de Deus devia entender isso, né?
que a gente resolve dialogando, claro, como ser humano normal, mas também orando, buscando a sabedoria do alto, buscando essa sabedoria do nosso Deus. Verdade. Auriege, você já parou para pensar? Tem gente que pensa, por exemplo, que a gente é cristão, que acha que o cristão concorda, por exemplo, com mulheres que apanham dentro das suas casas por conta É dessa questão de verdade. submeter-vos Tem aos muita vossos gente maridos. que pensa, tem muita gente, tem muita mulher que não quer ser cristã, porque ela tem uma ideia do cristianismo como um sistema que vem aprisionar as mulheres, quando, na verdade, se nós formos olhar para a história, nós vamos ver que o cristianismo foi quem nos libertou da escravidão em que a gente vivia. Foi o próprio Cristo que nos libertou na história. Então, é exatamente Você isso que tu acha está falando. o que a gente pensa, por exemplo, um homem que bateu, que agrediu, ele merece o quê? Cadeia! Sim, É justo! São as consequências dos atos, há regras, há leis. Agora, esse homem continua sendo alvo do amor de Deus. E nós sim, precisamos clamar para que o amor de Deus entre nesse coração. Mas ele vai arcar com as consequências dos atos dele. Eu já sim. vi, eu já vi, por exemplo, eu conheço um pastor que foi envolvido no mundo do crime, ele se converteu verdadeiramente. E ele passou 2 anos na prisão. 12, mas foram 12 anos de liberdade em Cristo Jesus. Hoje ele é pregador do evangelho. Hoje ele é Glória a Deus. instrumento de libertação. E ele Sim, pagou a dívida que ele tinha com a justiça. Então, são coisas distintas. Cristo sim, perdoou na hora em que ele entregou o coração para Jesus. Se ele morresse naquele período, ele estava no céu, com sua salvação garantida, porque o perdão é imediato. é verdade, Tem Ísia. consequências das nossas escolhas. Sim, Mulheres, nós precisamos. Homens que são brutos no falar, ora, pede ajuda, compartilha. Se a agressão sim, alguém sabe, denuncia. Quer dizer, nós não sim, concordamos com esse tipo de coisa, mas também eu já vi Deus transformar casais. Eu já vi Deus transformar o coração de um homem. Meu esposo contou a história de um homem em Belém, que eu não vou citar o nome, até porque eu não lembro, se eu lembrasse eu não ia citar, mas que literalmente bateu, destruiu a cabeça da esposa. Mas um dia ele verdadeiramente se arrependeu e meu esposo os viu entrar de mãos dadas, porque ele foi restaurado. O perdão reinou no coração daquela mulher, a esperança para quem foi ferido e para o agressor, desde que ele se renda ao autor da vida. sim. Então Desde nós temos, e nós temos, nós como mulheres, nós temos sempre em nosso caminho, em nossa direção, na nossa frente, eu quero dizer, sempre dois caminhos. Um caminho que nos conduz a viver segundo a vontade de Deus e um caminho que nos conduz a viver totalmente contrário àquilo que Deus idealizou para nossas vidas. Uhum. E a gente percebe no contexto atual, em muitos lugares, né? E hoje, infelizmente, também dentro da igreja, que as pessoas, as mulheres, as nossas mulheres, elas estão entendendo entendendo andando por um caminho, querendo andar por um caminho que não é aquele caminho que Deus idealizou, não é aquilo que Deus realmente definiu para que nós viéssemos viver e para que nós viéssemos servir. Então, vejo também muita confusão na mente das jovens de hoje, né? E, e aí, o que é que tu me diria, né, a respeito disso? Como uma jovem nesse tempo pode viver, ser essa mulher empoderada segundo a vontade de Deus e não segundo os preceitos desse século, né? Os preceitos que esse mundo tem comandado? Eu vou trazer essa resposta mencionando duas mulheres da Bíblia, porque elas Sim, são o nosso padrão, né? Nosso padrão maior é Jesus, não é? E nós sim, temos mulheres que souberam viver na dependência de Deus e que nos trazem exemplo
e luz às nossas mentes de como nós podemos viver. Débora foi uma juíza. Naquele tempo, uma mulher juíza. Juíza e profetiza. Mas sabe quando foi que ela, de fato, fez a diferença no seu tempo? Não foi como juíza apenas. Não foi como profetiza apenas. Mas quando ela se tornou mãe em Israel. E aí nós temos um movimento no Brasil inteiro, Desperta Débora, mulheres de joelhos, filhos de pé, porque aquela juíza assumiu o posicionamento de mãe, como aquela galinha, não é, que cuida dos seus pintinhos. Ela resolveu interceder. Ela encontrou o seu espaço como juíza, ela tinha um espaço como profetisa, mas ela teve um espaço como intercessora. A outra mulher que nós vemos é a mulher de Provérbios. E nós vamos ver Provérbios 31. Esse é um exemplo para jovens, né? Esse é um grande exemplo para jovens. 31, versículo 10, uma esposa exemplar, feliz que a encontra. Nós precisamos ser exemplo. Ela é muito mais valiosa que os rubis. Ela só lhe faz bem, nunca o mal, todos os dias da sua vida. Olha o que diz, antes de clarear o dia, ela se levanta, não é preguiçosa, não. Sim. Prepara comida para os de casa, dá tarefa às suas servas. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Sabe o que diz? Administra bem o seu comércio lucrativo. Ela tinha um comércio. Ela administra bem, ela está à frente, ela cuida. Essa mulher, seja ela juíza, seja ela de casa, seja ela professora, seja ela missionária, a pastora, seja quem for, você tem valor. E olha o que diz, acolhe os necessitados, estende as mãos aos pobres. E assim vai seguindo o restante do capítulo, dizendo, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, é uma mulher cheia de esperança. O nosso presente está difícil, é a pandemia. Eu amo esse versículo. É a morte chegando e ela dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, ele se levantará, essa pandemia vai passar. É verdade. Nós somos vencedoras em Cristo. É uma mulher que se posiciona. É uma mulher que se posiciona diante da crise. É uma mulher que não fica parada. É uma mulher que está ali ombreando o seu homem, ombreando a sua família, cuidando da sua família. Fala com sabedoria e ensina com amor. Sabia que muito tempo da minha vida, da infância dos meninos, o pessoal das pessoas assim, tranquilinha, né? Sorridente. Parece muito tranquila. Mas eu já tive muito tempo de gritaria com os meus filhos, sabia? De querer ensinar no grito. E o grito não resolve. O grito não resolve. É verdade. Ela ensina com amor, pede sabedoria a Deus. Cuida dos negócios de sua casa, não dá lugar preguiça. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Receba isso, mulher. A beleza é enganosa. Essa mulher... Sim, termina o versículo. A formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. E não é porque ela fica querendo os elogios, é porque ela faz com eu vejo nessa mulher, Izzy, essa mulher de Provérbio 31, para mim é a mulher de todas as mulheres bíblicas, para mim é a mais empoderada que tem. Porque é aquela mulher que parece que é a mulher ideal, né? A mulher que talvez eu pense todo homem gostaria de ter, né? Aquela mulher que tem dentro várias vamos dizer assim, além de dons, vários talentos. Então ela desenvolve aquilo de forma maravilhosa. A impressão que eu tenho é que, na verdade, ela é um paradigma, né? Ela é vamos dizer assim, um referencial, um ideal para que todas nós venhamos olhar e desejar e seguir.
Ela não é buscar super ter poderosa, essas né, Auriana? qualidades. Ela Hã? não é super poderosa, ela não é perfeita, só vai ser perfeita lá na glória. Sim, pode ser. Precisa reconhecer que é pequena diante do Deus grande e ela vai sendo aperfeiçoada dia após dia, bebendo na Sim, palavra. Quantas mulheres nesse tempo têm deixado de lado a palavra e as notícias do jornal, as más notícias têm tomado conta do coração dela e ela não consegue ver perspectiva, ela só vê a morte. Mas se nós é olharmos a verdade. palavra, gente, mulheres, eu estava meditando em Amós esses dias e eu estava vendo aquele povo distante de Deus vivendo sua vida e Deus disse: eu mandei a morte, vocês não se voltaram para mim. Os mortos caíram nas ruas e vocês não se voltaram para mim. Eu mandei a praga e vocês não se voltaram para mim. Eu mandei gafanhotos, vocês não se voltaram para mim. Mas depois, quando o povo se arrepende, Deus vem e muda aquela sentença. Deus vem com graça, com misericórdia, mas a gente precisa se colocar na condição de dependência, de correr para quem tem resposta. Mulher, vai para dentro do teu quarto, vai para o teu Esse, secreto, fala ao teu pai que ele te ouve, ele tira as dores, a angústia, a ansiedade. É só ele que tem poder para isso. Ísia, mas para muitas mulheres hoje, a gente falar desse empoderamento no sentido espiritual da mulher, é claro, não negando tudo que a mulher pode fazer, toda essa dimensão que ela tem, que da forma como ela foi criada, não para ser como muitos homens machistas falam, ou como muitas pessoas, que não é só homem que é machista, né? Aham. Existe também muitas mulheres machistas falam que a mulher tem que estar só na beira do fogão, né? Foi criada para isso, para estar dentro de casa fazendo as coisas de casa. E a gente sabe que a Bíblia não instrui dessa forma. A Bíblia, ela dá à mulher, a mulher já tem a sua função garantida por Deus. Ela foi criada para uma função. Ela é auxiliadora idônea do seu marido. Ela tem a sua função garantida. Como eu falei no início, claro, né? Claro que a pastora Merilene está falando que machismo é bem pior, realmente, é muito pior do que isso que eu estou falando aqui. Verdade. Mas, claro que a gente precisa entender, né? Que a mulher, ela tem a sua função garantida pelo Senhor, como eu falei no início, o pecado veio, né? Com a queda do homem, manchou tudo que Deus idealizou, né? Tudo que Deus idealizou do pecado veio e corrompeu o ideal de Deus. E o homem e a mulher, infelizmente, não conseguiu alcançar o objetivo, não tem conseguido. E aí só veio a caminhar por esses caminhos tortuosos e chegamos ao nível da mulher querer ser, e quando se fala hoje em empoderamento feminino, mais querendo dizer que a mulher é a tal, a mulher toda poderosa, né? A mulher pode qualquer coisa, ela pode fazer, ela pode estar, ela pode isso, ela pode aquilo. Então, poder. Esse empoderamento é no sentido realmente, como o mundo fala, de poder qualquer coisa, ultrapassar qualquer limites, inclusive os limites que Deus estabeleceu, né? E não é assim, né? Nós Aliás, sabemos. eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. Você está com o relógio aí? Eu tô sem. A Eu gente, estou com relógio, estou com relógio. nós começamos às Nós 4. temos 15 minutos. 15 Tá. minutos. Eu queria lembrar, por exemplo, que quando eu falo de onde o Senhor quer nos colocar, Ele quer nos colocar em lugares altos. Às vezes, lugar alto para uma mulher, ela ser uma exímia esposa, mãe dos seus filhos, cuidadora do seu lar. Para outras também, é ser bênção lá na faculdade, é ser bênção em outros degraus, às vezes na política, a exercendo com responsabilidade. Eu mesma fiz pós-graduação, não precisa dizer aqui qual Sim, título, né? Mas assim, eu não estou dizendo, não estou sendo contra quem quer galgar, não é? Espaços. Nós precisamos sim, cada vez mais
A mulher tem galgado espaços importantes na sociedade. Nós temos esse direito e essa função também na E sociedade. nós vimos na vida de mulheres que se relacionaram, que estiveram em contato com Jesus, como eu já falei, né? Como ele as valorizou. Eu já vi alguém dizer, Auriésdra, por exemplo, que o apóstolo Paulo era machista, porque lá na carta aos Coríntios, ele falou para a mulher ficar calada na igreja, e é importante que lembrar, todo texto tem um contexto. Naquela época, as prostitutas, existiam prostitutas cultuais no templo da deusa Diana, a Afrodite, né? E aí as mulheres estavam, por exemplo, no cais do porto esperando os homens marinheiros, e elas dali iam prestar culto. Eram prostitutas cultuais, elas tinham suas cabeças raspadas, e o apóstolo Paulo dizia, quando a mulher se convertia, para que ela usasse o véu, e ela deixasse aquele véu até que o cabelo crescesse, era uma forma de diferenciar. E se você observar, é só naquele lugar em que o apóstolo Paulo dá aquela recomendação. Mas ao longo da Bíblia nós vamos vendo mulheres ocupando lugares de profetisas, de sacerdotisas, não é? Mulheres sendo usadas por Deus, por exemplo, como Maria, para trazer o Salvador ao mundo. Então, assim, Jesus, o próprio Deus, deu à mulher um lugar de excelência. E aí, Auriésdra, mulheres com as quais eu venho lidando ao longo de minha história, mais nos últimos anos, a gente vê, por exemplo, sem citar nome, mulher que, quando estava com seu esposo, em determinado horário do dia, ela rejeitava se relacionar com ele sexualmente, e ele não entendia, achava que era uma rejeição. Será que ela tem outro? O que acontece? Mas quando passa por um processo de restauração, consegue dizer, aqueles horários que você me procurava eram os horários pela manhã, quando eu era abusada sexualmente. E aquilo me feria, aquilo doía. Mas quando se passa por um processo de restauração, aquilo não dói mais. Fica a cicatriz, o esposo compreendendo, né, sendo parceiro. E agora, por exemplo, cuidando de outras que passam por isso. Esse é o poder que Jesus nos dá. Eu digo que este é o verdadeiro empoderamento. A ação restauradora do Espírito Santo de Deus na essência, na identidade da mulher que foi ferida, que foi machucada ao longo de sua história. Só Jesus pode restaurar essa identidade. Só Jesus pode nos restaurar completamente. Só Jesus pode nos curar. E só a Bíblia pode nos trazer uma definição exata daquilo que Deus idealizou para cada uma de nós, ou para nós, para o nosso gênero, né? E enquanto as mulheres não entenderem isso, e só a Bíblia tem resposta para os nossos dilemas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, nós vamos continuar caminhando em caminhos de dor, né? Nós vamos continuar, se nós não entendermos, não voltarmos para a palavra, não nos debruçarmos diante do nosso Deus e conhecermos mais sobre a palavra de Deus, porque Ele é a nossa origem. Nós viemos dele e voltaremos para Ele. Então, nós temos que voltar ao princípio de tudo. Ele nos criou, Ele sabe para que nós fomos criadas, Ele escolheu dessa forma, não adianta a gente espernear, né? A gente tem uma função definida pelo nosso Rei, pelo nosso Deus, e essa função, gente, é a forma que nós também vamos ser realizadas. Não adianta. É assim que a gente vai ser realizada. A gente vê hoje meninas que não querem mais casar. A gente vê meninas que não querem ter filhos, né? E algumas já estão até casadas. Eu já encontrei moças que estão casadas, mas elas... Não, eu não quero ter filhos. Eu não quero por quê? Porque acha que ali o fato de ter filho, né? Vai atrapalhar o processo de vida delas, né? E lá no mundo, como a gente tem percebido, e a pastora falou ainda agora, né?
O machismo é muito pior. O machismo e o feminismo têm trazido consequências horríveis para nós. Essas duas vertentes ideológicas, elas têm trazido consequências horríveis para nossas vidas, e a única resposta, o único caminho genuíno que nós temos, verdadeiro, que vai nos trazer conforto, que vai nos conduzir de forma adequada, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela é o nosso, ela é a nossa regra, deve ser a nossa regra de fé e deve ser a nossa regra de prática em nossas vidas. E assim, a gente vai encontrar esse caminho maravilhoso que tu está falando aí, que é o caminho do Amém. empoderamento da mulher, né? Que a gente vai conseguir vencer os obstáculos que Deus tem colocado, que o mundo tem colocado no nosso caminho, e que Deus é a nossa resposta. Auriesdra, tem gente aí lembrando das primeiras missionárias que anunciaram Jesus ressuscitou. A gente lembra de Dorcas, como ela foi relevante, né? Costurando para as pessoas necessitadas. Nós precisamos ser relevantes onde o Senhor nos plantou. Nós precisamos entender que precisamos levar o Jesus vivo para quem está sem. Oi. Em um tempo, em uma cultura, como tu disseste aí, a cultura dos judeus, aonde as mulheres só eram contadas quando eram casadas, aonde tinha tanto conceitos errados a respeito do ser feminino e da mulher, entra na genealogia de Jesus o nome de 5 mulheres. O nome de 5 mulheres. Então, nunca aconteceu na história deles. Nunca havia acontecido na história deles. Mas na genealogia de Jesus entra o nome dessas mulheres. Por quê? Porque Jesus, ele sabe exatamente o valor da mulher que ele criou. Entendeu? E ele, em todo tempo, você vê Jesus colocando as mulheres nos lugares de honra. Ele atende essas mulheres, ele ouve essas mulheres, ele para no meio do sol quente, na beira de um poço, em uma terra onde judeu não entrava, Samaria, para falar com uma mulher que não tinha fama boa, gente, para não dizer que ela é uma mulher da vida, entendeu? E ele para naquele sol para falar com aquela mulher. Os discípulos ficaram atônitos. E por que Jesus, o que ele está fazendo falando com a mulher? Porque um judeu, naturalmente, não falava com a mulher em público, só falava com a sua esposa em casa. E ele falando na beira do poço com uma mulher, né? Nosso Jesus. Então a gente vê em tanto tempo a mulher que foi pega em flagrante adultério, a forma como ele trata aquela mulher, e tantas outras mulheres que Jesus encontrou no meio do caminho, curou, restaurou. A mulher do fluxo de sangue, integridade, empoderada. Jesus diz assim: eu sinto que de mim saiu virtude, saiu poder. Eita, mulher empoderada, glória. De fé. Eita, esse empoderamento. Esse aí foi o texto do último artigo que a Visão Missionária lançou de Auriesdra, viu? Estou logo fazendo a propaganda aqui. Eu estou sabendo. Então podem ir lá, apenas um toque, a Visão Missionária. A Ana Kátia estava aqui com a gente, não sei se ela ainda está. Vamos lá comprar a nossa revista, ainda tem, viu? Já está terceiro trimestre, mas ainda tem revista para vender. Então vamos lá, Ísia. Glória a Deus, porque fomos criadas à imagem e semelhança dele. O pecado entrou, mas ele nos trouxe redenção. Ele trouxe redenção. É para nós termos gratidão. Ele trouxe dignidade, ele trouxe alegria aos nossos corações. Ele nos restaurou. Se a gente fosse dar oportunidade, gente, em um momento onde a gente fizesse um grande evento, onde tivesse muitas mulheres cristãs, para essas mulheres dar seus testemunhos e dizer quem era eu antes de ter me encontrado com Jesus e quem eu sou agora. O que Jesus fez da minha alma, o que ele restaurou. O caminho é Jesus. O caminho do verdadeiro empoderamento é a palavra de Deus, é Jesus. É redefinir redefinir esse conceito de empoderamento para cada uma de nós, no sentido
da palavra de Deus, né? Extraindo da palavra de Deus e não nessa perspectiva do mundo em que nós estamos inseridos, sabendo que na palavra tem tudo que nós precisamos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, mulheres que estão me ouvindo. A palavra de Deus, ela não nos faz ser inferior a ninguém. É verdade. Por mais que muita gente pense, o cristianismo inferioriza a mulher, a Bíblia menospreza a mulher, porque tem mulher dentro da igreja que pensa isso, infelizmente. Mas não é isso. Porque não conhece, Auriele. Porque não conhece aí, não conhece de fato o que a Bíblia nos diz de verdade, né? E isso é muito importante a gente conhecer. Alto em que ele nos coloca é por sua graça, por seu amor e por sua misericórdia. Eu agradeço a oportunidade, né, de ter estado com vocês. Eu sei que o nosso tempo está acabando. A gente poderia aqui ficar ouvindo, vendo. Na verdade, gente, essa é a nossa primeira live, tá bom? A gente vai ter outra live no sábado que vem. Eu convidei uma amiga restauradora, minha mentora maravilhosa, a Rita Condez. Ela vai estar conosco sábado que vem e ela vai falar sobre abuso sexual e feminilidade, tá bom? Então, ela vai trazer essa palavra para a gente no próximo sábado. E você que está aqui já é a nossa convidada especial, tá bom? Ela vai falar. Essa mulher tem uma experiência incrível nessa área, tá bom? De abuso sexual. Além de trabalhar com restauração de mulheres há mais de 20 anos. E aí você vai ser ricamente abençoada estando aqui na live no próximo sábado. Vou botar o cartaz aqui na nossa página, Mulher Rest, tá bom? Faça o convite para suas amigas, envia aí pelo seu Instagram o convite para as suas amigas e, com certeza, essas pessoas que estarão aqui vai ser ricamente abençoada. E nós vamos voltar com essa mesma temática aqui, Ísia, viu? Porque eu acho que o tempo... Nós podemos voltar depois com esse tema, o empoderamento feminino. Vamos trazer mais uma perspectiva histórica para a gente poder esclarecer mais o que está acontecendo, porque a gente sabe que esse tema do empoderamento feminino, essa ideologia, ela vem de uma vertente feminista, né? Ela vem de uma vertente feminista. Por mais que algumas amenizem, os levem para um lado ou para o outro para poder... tipo camaleão, uma hora está de uma cor, outra hora está de outra, mas a gente sabe que vem de uma vertente feminista. E nós queremos abençoar todas as mulheres, né, que quiserem ser abençoadas. Nós queremos trazer esse conhecimento, mostrar para elas, mostrar na Bíblia, mostrar também na história, trazer aqui um apanhado histórico para que vocês possam estar cientes do que aconteceu na história, né, da mulher, por que o feminismo, ele, de certa forma, por mais que a mulher tentou, achava que o feminismo ia trazer benefícios para ela, mas a gente percebe que cada vez mais ele tem se aprofundado e andado por um caminho bem distante daquilo que Deus idealizou para cada um de nós. É como o machismo, né? Trazendo uma visão distorcida dessa essência que o Senhor nos deu. Exatamente. Distorcendo todo o ideal de Deus, distorcendo tudo aquilo que Deus idealizou para nós. Então, a gente precisa conhecer mais sobre isso, e aí, em breve, nós vamos voltar com essa temática, que eu acho que esse tema é para a gente ruminar, mastigar até... E a gente viu muitas mulheres aí, Auriesla, muitas mulheres colocando, lembrando de outras mulheres da Bíblia, né, que tiveram um papel importante no lugar em que elas se encontravam. E que a gente lembre disso, quão importantes nós somos para o nosso filho, qual o valor realmente que temos, a identidade dele. Isa, obrigada. 8 segundos. Eita, vai até acabar mais.